Olá, alunos do curso de pós-graduação em Controladoria e Finanças. Meu nome é Cláudio Pion, coordenador do curso, mas hoje estou como professor temático para trabalhar o tema de projetos de investimentos com vocês. O tema ele é extremamente abrangente, com muitas particularidades, então o conceito que nós teremos agora nesses 3 vídeos e também a realização de exercícios é só uma parte, lembrando que nós teremos mais uma interação daqui 15 dias para que a gente possa rever todo o material, apresentar novas técnicas e principalmente discutir modelos. Para este encontro que nós teremos da interação, nós teremos ainda um material adicional para que a gente consiga desenvolver ou para criar técnicas para que a gente pense tenha uma visão mais periférica do processo. Perfeito? Vamos aos objetivos? Nessa primeira aula, trabalhar os conceitos e diretrizes para avaliação de investimento. Os estudos de finanças modernas, eles se preocupam-se em discriminar os fenômenos e eventos das áreas de financiamentos, investimentos, dividendos, riscos e liquidez. Se nós olharmos o mercado como um todo hoje, tudo ele está voltando para a área de gestão financeira, da área de valuation, de valores. Por quê? Com o achatamento do preço do produto ou do serviço, o que tem acontecido? Uma diminuição na liquidez e as empresas estão elas precisam ganhar em escala. Antigamente, nós tínhamos uma condição diferente para isso. Nós tínhamos poucas empresas, se a gente olhar isso para 20 anos atrás, não muito mais. Nós não tínhamos uma gama de empresas ofertando o mesmo produto. Então, só para a gente ter uma ideia, eles têm uma discussão homérica sobre a indústria automobilística. Antigamente nós tínhamos, que eu falo até antes de 94, né, quando o Collor abriu importação, nós tínhamos Ford, GM, Fiat e Volkswagen. Gurgel aí nos momentos derradeiros. Hoje, quantas opções de carros nós temos? O que acontece geralmente com isso? Um achatamento do preço. Porque quanto maior a oferta, maior as opções de escolha e as pessoas vão acabando brigando pelo preço aí entre um produto e outro, porque os produtos são muito similares. Até, de novo, falando sobre a indústria automobilística, e é um exemplo até que a gente vai trabalhar de VPL, tira e payback, mas até, né, olhando, todos os carros eles estão tão parecidos, tão similares, que uma coisinha diferente apenas move a compra dele. Então, a gente tem que trabalhar muito nessa questão dos preços e assim por diante. E aí vem essa questão de liquidez, aí dividendos. Hoje, né, a gente está sofrendo um pouquinho de instabilidade no mercado de capitais por conta de decisões aí de STF, presidência, partidos políticos, mas hoje o brasileiro ele acordou para poupar. Não é o tom da aula, né, porque é projetos de investimentos, né, então não na área de commodities ou de dividendos ou no mercado de capitais, mas na área de ativo, que a gente chama de orçamentação de capital. Continuando aqui. E aí, continuando, né, que cercam e afetam as organizações, identificar os outros trade-offs, né, que são os envolventes, os envolvidos aí dentro dessa gama de atividade, entre presente e futuro, e avaliar o efeito das distintas decisões financeiras sobre o desempenho e a maximização do valor da firma. Cruz, quando coloca essa citação, ele menciona de uma forma muito clara a questão da firma e resultado. Hoje, as empresas elas precisam maximizar o seu resultado em qualquer circunstância. Então, nós não temos mais o direito de errar ou de apostar e não ter certeza do rendimento que nós vamos ter ou da liquidez, do retorno sobre o investimento. Tudo isso está movido por uma condição de oferta e demanda. Então, lógico que produtos singulares ou produtos muito específicos ou que atendam a um nicho específico, caminha um pouco separado do mercado como um todo, para atender classe C, B, enfim, um pouco da A também, mas a grande maioria vai brigar ali nos centavos para conseguir atingir o resultado financeiro. E para nós, gestores financeiros,
o que move, né? A gente está até bem empregado ou não, até tem um paralelo sobre isso. Ele fala o seguinte, a nossa função é maximizar o resultado da corporação, da firma, da empresa, assim por diante. E isso é uma função do gestor financeiro. Está na mão. E vocês que estão estudando uma pós-graduação em controladoria e finanças, estão estudando para estar em cargo de tomada de decisão. Então, esse start da vida de vocês, acredito que muitos já estão nessa função de tomada de decisão, mas o start para este momento casa com a finalização, a entrada aqui no curso da pós, que te dá uma outra abrangência. Continuando aqui. Outro dado importante, né, que a gente fala aqui, uma citação em inglês, que eles falam que esses estudos de capital budget, né, que é a orçamentação de capital que a gente está falando aqui, ó, eles são estudos que a gente utiliza em diversos estudos de MBA, de programas de MBA ao redor do mundo. Não é uma coisa singular, Brasil ou América do Sul. Estudos sobre a orçamentação de capital, o capital budget, né, que a gente fala, a análise dele, ele é usado ao redor do mundo e alunos de pós-graduação, de MBA, ou que venha a ser, precisam entender disso. Isso faz parte do programa profissional de vocês. Continuando. Ainda outro dado que eu levo muito em consideração, que foi tirado essa citação de um livro uma revista da SPM, que é mais voltada para o marketing, a gente tem que entender o seguinte, que os executivos que aplicam as técnicas analíticas tomam melhores decisões frente àqueles que utilizam outros métodos. O método analítico é analisar o que nós vamos fazer nesses 3 vídeos, nesse conjunto de aulas e também na nossa interação. Analisar, interpretar todas as informações, mas de uma forma analítica. Até anos atrás, eu gosto sempre de fazer um now and then, né, que é o antes e um depois, o antes e o agora, enfim. Ele vem o seguinte, nós estamos mostrando um recorte lá atrás. Antigamente, os profissionais de marketing, eles tinham uma característica diferente. Eles propunham alguma coisa e dava-se algum resultado, era o suficiente. Hoje não. Hoje, qualquer proposta, ela precisa ser pautada em retorno. E esse tipo de análise é o que tem que ser proposta para qualquer plano de negócios, para qualquer atividade, para qualquer implementação de dentro da organização. Vou já fazer uma ressalva, que no final da aula eu quero saber, né, perguntar para vocês, fazer uma inquietação a vocês, quantas dessas técnicas são empregadas nas empresas que vocês atuam, que você atuou, que você já atua agora, e para que você olhe o cenário. Eu arrisco a dizer, eu estou na parte de outsourcing, né, eu estou na parte além da universidade, eu tenho também atividades no mercado e muitas técnicas que a gente divulga, trabalha com vocês alunos, não são aplicadas no mercado corporativo. Salvo por falha do próprio gestor não conhecer e não pedir para que seus colaboradores façam tal análise, e aí sempre tem um problema grande, e isso não cabe só em empresa pequena, não. Tem empresa média também, ali quase beirando grande, que as decisões são tomadas ao léu. Então, não é uma questão paralela só de empresas pequenas, não. Então, isso daí sempre tem que ser muito divulgado. Uma outra questão falar assim, mas por que essas empresas não fazem? Eu saliento que o gestor não sabe. Muitos gestores, eles são empreendedores, sabem muito bem do produto ou do serviço que eles estão fazendo ou vendendo, mas eles pouco sabem sobre gestão. E aí, a gestão ou análises como essa não tornam a primeira opção para esses gestores. E aí as empresas tendem a sofrer. Por isso que nós vemos dados do Sebrae que empresas morrem aí em 2, 3 anos porque falhas gerenciais, porque eles mesmos não conhecem as técnicas. Continuando. Um dos momentos mais difíceis e delicados desse planejamento ocorre quando a chegada de colocar os números no papel e as vírgulas nos preços. Isso daí é uma citação do Magalhães que eu levo com bastante carinho porque é a realidade. Se a gente colocar o preço,
Primeiro que quem forma o preço do produto não é a empresa, né? É o mercado. Então, isso vai ser uma aula até que possivelmente eu vou ministrar para vocês, que vai ser contabilidade de custos e formação de preço. Mas quem forma o preço do produto é o mercado. Então, se você destoa muito do seu preço do mercado, você não vai vender, a menos que ele venha trabalhar como alguma coisa de exclusividade, enfim. Mas, na grande essência, ele vai formar pelo mercado. E aí, nós temos que trabalhar toda a parte interna da empresa, na parte do budget dela, para conseguir encontrar o preço a ser ofertado. Continuando, então, aqui, eu tenho um gráfico que a gente colocou, que foi desenvolvido pela gente, que fala que a análise de investimento ela está no meio de todas as ações. Então, ela não é algo exclusivo de quem está trabalhando com a orçamentação de capital. Não, ele tem que estar ligado com todas as áreas da organização para que tenha sinergia e aconteça o quê? Um melhor aproveitamento. Então, os dados reais, ou os dados, né, que a gente mais precisa da organização, precisam estar dentro desse gestor ou desse comitê para que funcione e para que ele traga resultado. O projeto de investimento traduz numa intenção ou proposta de aplicação de recursos produtivos escassos, com fins de melhorar o aumento da produção de determinados bens ou serviços ou diminuir seus gastos na produção. Para isso eu tenho uma questão bem particular, quando ele fala em questões escassos. E aí muitos não entendem que o recurso é escasso. Então, o que torna um projeto ser aceitável ou não é se ele vai te dar retorno. A priori, é isso daí. E outra, um erro mais crucial que existe é quando eu falo assim, mas eu vou ganhar dinheiro, vou pegar isso aqui como exemplo, essa garrafinha, eu vou ganhar dinheiro no líquido, eu vou ganhar dinheiro nesse plástico da garrafinha, mas eu vou perder dinheiro na tampinha. Então, tá ok, nós estamos ganhando em 2 lugares, estamos perdendo em um, segue com o projeto. Isso não existe. O recurso é escasso, você não pode perder dinheiro, transferir dinheiro de um lugar para o outro. Até tem uma teoria que a gente fala sobre isso, que é o transfer pricing, que é o preço de transferências entre unidades, enfim. Mas nós temos que tomar um certo cuidado, porque os recursos são escassos. Se você estiver ganhando muito pouco em um lugar, se de repente você tiver um problema de não recebimento do seu cliente e cair no hot money, pronto, sua lucratividade foi para o espaço e aí você perdeu tudo. Entenda que a gestão corporativa de uma organização, ela seja da área financeira, da área de custos ou da área estratégica, elas precisam estar alinhadas e entender que eu posso ter a opção de investir ou não em diversos setores, porque o recurso é escasso. Mas minha empresa está com muito dinheiro guardado, então a gente pode fazer investimento. Não, porque a empresa que está com bastante dinheiro investido, com recurso, seja no mercado de capitais, seja em títulos pré-fixados, o que venha a ser, ela está obtendo retorno sobre isso. E isso é interessante a gente entender também, que se a gente tira retorno de recursos, né, de não operacionais, né, resultados não operacionais, ele impacta diretamente no resultado da organização também. Para elucidar um pouquinho melhor o que eu estou explicando. Vamos imaginar que você tem a sua área fabril, você tem lá 1/3 da sua área fabril que você está alocado para um terceiro. Vamos imaginar assim, você tem 2/3, você tem a sua fábrica a 3/3, só que você ocupa só 2/3 e 1/3 você está ocupado você está lá com uma outra empresa. Você está recebendo daquela outra empresa por eles estarem usando esse 1/3 do local. Se você propõe algo para utilizar aquele 1/3, você tem que remunerar esse espaço também. Mas é meu, independente se ele é seu, você vai utilizar, se a empresa se beneficia de um outro resultado não operacional, de uma receita de aluguel, de um fornecedor que você colocou ali alguma coisa, você tem que remunerar aquilo lá também. Por isso que mostra que o recurso é escasso. E até mesmo, a gente falou dessa parte mais quant, né?
mas temos um termo que não é tão utilizado no mercado, mas a mão de obra, né, o profissional qualificado, em muitas circunstâncias, ele é caro e não se encontra com tanta facilidade no mercado e aí ele se torna escasso. Então, todos esses detalhes, eles precisam ser bem discutidos dentro do projeto de investimento. Continuando, então, essas análises de projetos de investimento têm a sua característica baseada na condição do gestor em tratar os dados financeiros. Foi aquilo que eu mencionei para vocês com relação ao gestor. Existe agora no mercado, né, está tendo uma tônica muito grande para alguns gestores que vêm de áreas de humanas, da qual eu respeito muito. Até ainda vou fazer história, fazer o curso de história, não fazer história, mas fazer o curso de história, porque ele te dá uma visão muito legal, enfim. Mas esses gestores, em muitas circunstâncias, eles não estão capacitados para analisar os dados. Eles conseguem gerir a organização com uma visão, como eu já mencionei, bem periférica, porque eles têm um enredo muito grande, eles estudaram muito, então eles têm uma outra percepção. Só que, porém, na análise de dados, muitos deles cometem erros. E esses erros, eles são recorrentes na gestão da organização. Então, como eu mencionei, né, a gente vai trabalhando em diversas empresas, você vai olhando lá e fala, puxa, mas como que o gestor foi fazer isso? Aí você questiona ele, falou assim, mas da onde, por que você foi errar tanto com isso? Ele falou assim, eu não conheço disso. Aí falou assim, então, mas por que vocês não contrataram uma consultoria, não contrataram, contrataram um profissional que entenda disso, de controladoria, né, que analise os dados inteiro? Então, mas, de novo, eu não tenho essa informação. Então, esse é um problema que o mercado está sofrendo com alguns gestores vindo de áreas adversas que não conhecem os dados. Aqui mesmo na pós, nós tivemos, né, que se formou agora, nós tivemos médicos, tivemos o veterinário. Eu trabalho hoje, por exemplo, ao meu lado, na coordenação de cursos de gestão, uma pessoa que fez veterinária. Depois ele fez o mestrado em administração, fez pós-graduação também na área de financeira e hoje ele trabalha bastante com a questão de startups. Mas a base, se ele não tivesse evoluído para a área de gestão também, só ficado assim na área dele, que era de veterinária, ele não teria essa noção de dados. Então, isso é importante, essa colocação aí. Continuando, embora as técnicas de análise de investimentos sejam basicamente as mesmas para empresas que atuam em mercados domésticos, isso aqui é importante ou internacionais, estáveis ou turbulentos, em países desenvolvidos economicamente ou não. Os investimentos estão sujeitos a riscos encontrados em cada um desses cenários e também a própria mutualidade mercadológica. Entenda que essa diversidade não é fácil, não é tranquilo de se lidar. E outra, a mesma técnica que a gente apresenta aqui para o Brasil, apresentamos para os Estados Unidos, apresentamos para a Europa, para todas. Eu, por exemplo, já tive a felicidade de trabalhar numa organização que prestava serviço para a Bosch, né? Embora ela é europeia, mas ela estava alocada, a unidade que a gente estava prestando serviço era para os Estados Unidos. Esse projeto, o que eu vou fazer com vocês aqui, era exatamente o que nós fizemos para a Bosch num projeto de investimento deles. Entenda que essa característica deles de ter uma economia estável, porque o dólar lá flutua muito pouco perante para nós. Então, e outra, agora tivemos a questão da Argentina com a eleição também. Então, imagine a gente que trabalha em cenários turbulentos como o nosso, da América do Sul como um todo, e isso sem colocar a Bolívia agora. O empreendedor, ele é muito guerreiro. Se nós tivermos algum aluno aqui que é empreendedor, que está fazendo um curso para ajudar na gestão da sua empresa, eu falo claramente, meus parabéns, porque não é fácil. Poucos são as pessoas que conseguem olhar por detrás dessa linha, né? Olhar esse cenário macroeconômico. Vocês tiveram aula com o professor Alexandre Borbelli, mostrando todo esse cenário. Olhem só, em 3 minutos eu falei a Argentina, sem tirar Venezuela. Agora com a Bolívia, o Chile e os Estados Unidos, tudo isso impactando diretamente aqui.
e a gente tem que continuar produzindo, demandando, assim por diante. Até fazendo um adendo, estava conversando com a minha esposa, acho que final de semana, e ela recebeu, porque ela está vinculada a um sindicato, não um sindicato, né? Ela trabalha numa organização que é vinculada a uma linha de sindicato do comerciário, e ela recebeu 2 dias, porque foi o dia do comerciário, uma coisa assim, eu não prestei muito atenção no que ela falou, que ela não assista a aula, né? Mas que ela falou que ela recebeu 2 dias a mais por aniversário de alguma coisa lá. Puxa vida, são mais 2 dias que o empreendedor tem que pagar. É fácil para nós que estamos olhando, tá querendo receber, mas para um empreendedor não é fácil. E entender essa conjuntura faz parte da nossa gestão. Continuando então aqui, a análise da viabilidade de projetos de investimento tem sido uma preocupação constante de todos esses empresariados. A análise de projeto de investimento é um modo de antecipar por meio de estimativa os resultados oferecidos pelos projetos. Então vamos lá. Embora vou explicar lá na frente, mas vamos fazer aqui uma linha do tempo, tudo bem? Esse daqui são os desembolsos e aqui são as entradas de recursos, como um fluxo de caixa, tudo bem? Essa análise de investimento que a gente está trabalhando é fazer o quê? Antecipar por meio de estimativas. De qual estimativa que a gente coloca? Eu tenho que trazer todos os fluxos de caixas para a data zero, tudo bem? Descontando sobre um negócio chamado I, que é a nossa taxa. Então, eu tento antecipar esse fluxo de caixa, a gente vai trabalhar lá sobre o WACC, o CMPC, né, que é o custo médio ponderado de capital, para que eu consiga antecipar esses resultados e entregue uma estimativa dos resultados oferecidos a este projeto. Os produtos ou serviços oferecidos pela empresa num determinado mercado são resultados de decisões tomadas no passado, olhem aqui, ó, tomadas no passado, que influem no desempenho presente, conseguindo ou não sustentar o crescimento das receitas e do lucro para criar valor para a organização. Então, as decisões que eu tomo hoje, elas vão ser medidas não hoje. Então, como eu fiz a avaliação desse investimento, o meu resultado eu não vou aferir hoje, eu vou aferir daqui 2, 3 anos, depende do projeto que venha a ser. Mas entendam que as decisões que elas têm que são tomadas, elas devem ser baseadas em dados que eu consiga quantificar, dados analíticos e outra, o mais importante, que a gente consiga escutar diversos departamentos para a tomada de decisão. O gestor, por melhor que ele venha a ser, se for um gestor completo, que na minha percepção conheça dessa parte, conheça da parte legal, jurídica, conheça da parte estratégica, é extremamente importante ele entender e discutir com seus pares, colegiar as decisões. Só que em muitas circunstâncias, os gestores, eles também, eu estou fazendo um contraponto, nem só elogiando o gestor, mas nem batendo também, nem só batendo também. Muitos gestores, eles tomam a decisão da organização, mesmo aqueles que conhecem tudo, da forma que eles estão administrando a casa deles. Então, isso geralmente, ou tende-se a ter erros futuros, porque a consequência virá. Então, esse tipo de decisão, ele precisa ser colegiado. E aí a gente entra num outro item que é extremamente importante, que é níveis de governança, né? Que é a governança corporativa. Então, a empresa ela precisa ter responsabilidade, equidade, transparência, enfim, níveis de governança para que a empresa consiga chegar no objetivo coletivo, não individual. Então, isso até bastante tempo atrás, as empresas eram tratadas como individualmente. Volto a falar uma questão. O Rolim Amaro, que era o presidente da TAM, que era Terminal Aéreo Marília, né, antigamente ainda, ele recebia os seus passageiros em Congonhas, ele pensava-se TAM, pensava-se no finado Rolim, que morreu numa queda de helicóptero lá no Paraguai. Entenda que ali naquele momento era a figura 100% dele, mas em muitas circunstâncias tinha um outro grupo por trás.
hoje em dia, aquela figura de salvador da pátria, né, ou de característica única, como do presidente Rolim, não existe mais. Hoje você pode ver que as empresas, os presidentes, os executivos, eles não levam 100% isso para frente sozinhos. Continuando aqui, o termo investimento, isso é para a gente até situar, né, o que significa cada um deles, né? O termo investimento e, consequentemente, decisões de investimento são intrínsecos à existência de qualquer organização do mundo empresarial. Então, seja ela do terceiro setor, seja ela empresas do governo, qualquer empresa, ela precisa fazer investimentos. É lógico que a necessidade e a cobrança ele pode ser tornado diferente nas suas mais diversas gamas, mas a condição e investimento acontecem para todos. Continuando aqui. Venha por questões de sobrevivência corporativa, alteração do core de negócio ou mesmo a possibilidade de aumentar ganhos ou linha de atuação. As empresas, como eu falei, existe um achatamento muito grande. Hoje o mercado, hoje não, né? Já fazem no mínimo aí uns 8, 10 anos aí que o mercado chinês tem entrado de forma agressiva no mercado de vendas, né, de produtos mais simples, mas ele está aí, também tem na área de ferramentas, enfim. Há empresas que tinham prensas, que faziam ferramentas, tinham o seu pátio lá, não sei quantos colaboradores, aquilo lá diminuiu drasticamente. Primeiro por uma questão de automação, né, que a evolução das máquinas, assim por diante, ou mesmo de uma questão de invasão de outros players. Com o mercado globalizado, a gente chega a produto de tudo quanto é lado. Lógico que a China é imbatível lá em relação a preço e não qualidade em muitas circunstâncias. Mas essa condição, a empresa, ela, em muitas circunstâncias, ela muda. Ela fala assim, eu estou fazendo hoje uma ferramenta X, eu diminuiu muito a minha condição de venda dessa ferramenta X, eu abro uma outra linha de produção para vender a ferramenta Y, por exemplo. Alguma coisa assim. A empresa, ela tem que otimizar ao máximo o que ela tem ali dentro. Então, as empresas, ela tem um capital, um espaço ocioso, ela tem que fazer alguma coisa. Eu dei um exemplo agora há pouco, eu tenho 2/3 ocupado pela minha empresa e 1/3 eu aluguei, eu arrendei. Isso daí é condição normal, porque as plantas, né, as indústrias eram muito grandes e hoje foi diminuindo por conta de produtos já vêm pré-prontos, enfim. Mas as empresas, elas precisam fazer alguma coisa. E ainda eu coloco até um paralelo aí para que vocês possam refletir. Eu não sei quantos daqui são de São Paulo, mas eu vou fazer um paralelo para ambos, né? Mas aqui na Presidente Wilson, em São Paulo, você passa naqueles galpões, ali eram tudo fábricas. Ali eram pessoas que estavam ali trabalhando, produzindo. Hoje não se produz nada ali. É uma ou outra empresa ali, galpão, que produz alguma coisa. O restante está para alugar, está fechado, virou depósito de ração para animais, nada contra, mas virou um depósito de ração ali, ou de alguma coisa de líquido, mas não se produz. Muitos lugares desses galpões viraram prédio. E desses viraram prédio, aonde dá a parte produtiva disso? Mas isso daí não é um reflexo só São Paulo. Você vai para o Norte e Nordeste, também tem essa condição, até um pouco menos, eu diria, porque a condição de São Paulo para a industrialização era maior, mas existem diversos galpões ao longo das rodovias que estão lá para alocar, enfim. Mas aí numa condição já bem menos, é o sul do país, passa de Curitiba para baixo ali, já tem uma condição um pouquinho menor de ociosidade de espaço físico, mas existe. Então isso daí é uma questão que a gente sempre tem que pensar também por conta de onde está vindo o dinheiro para a gente acabar produzindo as coisas. Olhando aqui então, quanto ao significado do termo investimento, é preciso entender que investir compromete dinheiro numa determinada data e por um determinado prazo, durante o qual será gerado um fluxo de retorno que compensará o investimento. Então, olhem só, essa palavra compensará, ela tem que mostrar o quê?
Quando eu fizer um fluxo de caixa, vou fazer aqui baixo, pequenininho, quando eu fizer um fluxo de caixa, um investimento aqui, e eu vou ter fluxo de caixa futuro, todos esses fluxos de caixa que eu vou trazer para a data zero, tudo bem? Todos esses fluxos aqui, ele precisa ser superior ao meu investimento. Todos os fluxos futuros, eles precisam ser superior ao meu investimento para ter essa palavra, compensar. Senão, não compensa. Olhem só, por que vocês estão fazendo uma pós-graduação, pagando um X valor por mês? Se vocês estão fazendo esse investimento em vocês, porque vocês sabem que o salário de vocês tem que aumentar. Porque se não for para aumentar o salário, não compensa. Você pega esse dinheiro e começa a investir no mercado ali, o renda fixa, mercado de capitais, enfim, o que venha a ser, para tentar ter alguma coisa. Ah, não, eu estou estudando por uma questão de conhecimento também, legal, mas na grande maioria, você precisa pagar o investimento. Uma pós-graduação tão técnica quanto essa que a gente está estudando em controladoria e finanças, ela tem que se pagar. E ela vai ter que se pagar de que forma? Você tendo um incremento salarial ou mudança de emprego, assim por diante. Continuando. Tudo isso que a gente falou sobre o fluxo de caixa, terceira vez que eu desenho aqui, mas só para que a gente possa entender, tudo isso que a gente vai trabalhar, esses fluxos de caixa para a data zero, tem uma relação direta com o valor do dinheiro no tempo. O que isso significa? Que o meu R$1 hoje, ele não vai ser o mesmo R$1 daqui a um ano. Por quê? Nós temos inflação, nós temos risco, nós temos aumento das coisas de forma geral, até da empresa, não só da inflação. Então, entendam que o dinheiro, ele flutua ao longo do tempo. Em mercados normais, sem entender a sazonalidade, o que eu mencionei é que o meu R$1 de hoje não será um R$1 no próximo novembro de 2020, porque as coisas vão subir. Tende-se a subir. Embora o governo conseguiu estabilizar a economia e abaixar a taxa de juros ao menor nível histórico, isso é importante para as empresas e está diretamente ligado ao tema desta aula. Não fazendo paralelo a partido político ou a linha de atuação de economia, mas a taxa de juros baixa, ela reflete diretamente ao tema dessa aula, que é investimento. Porque se o dinheiro fica mais barato para eu pegar no banco ou numa instituição financeira, mais barato vai ficar para quê? Para que eu cobre do meu produto. Então, essa é uma relação direta também, e isso daí tem que se entender. Mas voltando nessa questão, o valor do dinheiro no tempo, ele está relacionado também a essa taxa de juros. Por quê? Se eu tenho uma taxa Selic baixa, obviamente eu vou ter que pagar menos juros por esse dinheiro. É uma relação direta nessa condição. Quanto mais alta estiver a minha taxa de juros, minha taxa básica de juros, os bancos também vão aumentar a sua taxa básica. E aí degringola tudo, fica difícil o investimento. É uma discussão muito grande que até os empresários estavam fazendo até pouco tempo atrás. Ah, mas o crédito está muito caro. Realmente, o crédito estava muito caro. Agora o crédito tende a baixar, já está baixando, na verdade. A matemática financeira trata do estudo do valor do dinheiro ao longo do tempo. Seu objetivo é analisar e comparar essas variações de entradas e saídas em seus diversos momentos, como eu mencionei agora. A taxa de juros versus a questão da taxa básica, o quanto que custa esse recurso para mim. Dentro desse momento, né, a gente estuda o valor do dinheiro no tempo para quê? Minimizar os riscos nos investimentos, manter o poder de compra frente à inflação e gerar lucros reais. Tratando dessa matemática financeira, remetemos ainda diretamente à taxa de juros, que deve ser eficiente para que remunere o quê? A perda do poder de compra, motivada pela inflação. Então, o produto que eu comprava o ano passado, obviamente, ele não está ao mesmo preço esse ano. Por quê? Porque houve inflação. Embora, de novo, a nossa inflação está extremamente estabilizada, mas está lá, existe uma inflação. E o que aconteceu? O meu produtor, ele precisou obrigatoriamente aumentar o preço do produto dele. Então, essa condição, ela é clara. A gente tem que aumentar por conta da inflação. Então, mesmo que seja 4%, 5% a inflação,
eu tenho que aumentar em 5%, pelo menos para equiparar a minha condição do ano anterior. Quando eu faço o budget da empresa, eu olho lá, esse ano eu faturei 10 milhões. Próximo ano eu tenho que faturar 10 milhões mais a inflação, mais um crescimento e mais se eu tiver um investimento, obviamente. Mas toda empresa precisa crescer e toda empresa precisa crescer acima da inflação. Se ela crescer abaixo da inflação ou não ter um crescimento que a gente entende aí como honesto, né? A empresa ela acaba tendo problemas financeiros lá na frente. Continuando então aqui, o risco envolvido na operação, todo o dinheiro que a gente pega emprestado a gente sofre com risco. Então, pode ser que aconteça alguma coisa e ninguém queira mais comprar o meu produto. Então, tem um risco envolvido nessas operações, tanto de empréstimo quanto aplicação. Muitos de vocês devem ter estudado ou lembrado que foi lá em 1994 de novo, quando a Zélia Cardoso de Mello, né, ela foi lá e confiscou a poupança de todo mundo. Tudo tem risco. Além disso, o capital emprestado ou aplicado, ele precisa gerar um lucro. Por quê? Eu sou detentor desse dinheiro. Se eu sou detentor desse dinheiro, eu preciso o quê? Remunerar o meu capital. Não tem jeito, ok? Além disso, né, para a gente sintetizar um pouquinho mais, eu peguei essa figura aqui do professor Vitor Gustavo. O retorno, ele corresponde ao valor da remuneração deste investimento. O risco, né, embora eu vou ter uma parte de risco aqui para falar com vocês, é a possibilidade de se obter ou não o resultado esperado associado a diversas variáveis conhecidas e a incerteza quanto a obter ou não o resultado esperado. A gente espera que o resultado seja o esperado, mas em muitas circunstâncias pode ser que ele não aconteça aí. E aí vamos entrar num outro item. Falamos lá sobre o valor do mercado, matemática financeira, o valor do dinheiro no tempo, e agora entramos sobre uma questão chamada custo de oportunidade. Entendam que, olha só, para a gente fazer as contas lá na frente, nós temos que entender muito bem esse enredo, dessa parte teórica, e além disso, discutir muito na nossa interação. Inclusive eu estou separando alguns vídeos para que a gente faça uma interação mais destinada à forma de como agir no pensamento dele. Lógico, vamos ter as questões técnicas de dúvidas, realização de contas, mas a questão primordial da aula vai ser montar um construto para que vocês sejam tomadores de decisão. Mas falar um pouquinho sobre a questão do custo de oportunidade, olhando aqui. A simples geração de lucro é uma condição necessária, mas não é suficiente. Olhem só, pois o lucro aceitável é o que agrega valor à empresa. Então, se eu estiver gerando resultado para minha corporação, mas de certa forma eu estou sacrificando todos os outros produtos, ele não está agindo de forma correta. Primeiro que, como temos muitos contadores aí também, eu também sou contador, quando nós constituímos uma organização junto lá, junta comercial, onde venha a ser, nós não damos prazo para fechamento dela. Aqui acontece dessa forma. Continuando. Para isso, a gerência da empresa detecta, desenvolve, avalia e executa oportunidades de investimento que têm mais valor do que o custo, utilizando o correspondente chamado custo de oportunidade. O custo de oportunidade são fluxos de caixas que poderiam ser realizados por meio do melhor uso de um ativo pertencente a uma empresa. Vou trabalhar, como eu falei bastante sobre carro, vou trabalhar uma discussão com vocês, da qual, de novo, eu evoco aqui a minha esposa, embora ela não pode saber que eu não prestei tanta atenção no que ela falou, e ver isso só a cabeça só agora. Mas nós tivemos uma discussão que ela queria trocar o carro e aí a minha esposa é formada na área de marketing, ela trabalha com a parte de marketing. E essa parte quantitativa, embora ela tenha muito aguçada, né, ela desenvolve muito bem, mas ela não realiza esses cálculos efetivos. E uma discussão que eu tive com ela foi a questão do quê? Eu falei assim, ok, você está comprando esse carro, qual que é o
custo para manter esse carro. Além do custo para manter esse carro, qual vai ser a desvalorização que você vai ter sobre esse carro, a manutenção, o seguro, começamos a colocar tudo no enredo. O carro que ela tinha desejado não era o carro que perdia em todos os itens para um outro carro similar, muito similar, mas que dava uma condição melhor de mercado. Entendam, eu fiz essa conta com ela, mas o mercado precisa de alguém que compra o outro carro também e que perca dinheiro. Porque se todo mundo resolver ganhar dinheiro, o mercado estola, né? Ele não cresce, não tem o que fazer. Existe alguém que precisa perder dinheiro, porque para um ganhar dinheiro, o outro precisa perder, claro. Isso é triste, mas é uma realidade que acontece. Nessa condição de custo de oportunidade, eu preciso avaliar as oportunidades que eu tenho. Eu posso investir em comprar 4 carros, que todos os carros, como eu mencionei, estão tudo trabalhando na mesma faixa de preço. Eu preciso avaliar isso daí. Isso daí que eu estou falando só no momento de venda para ela. Mas eu tenho uma outra condição, que é a condição de produção. A condição de produção me dá uma outra realização para isso. O que? Se eu invisto na produção de sorvete, se eu invisto na produção de suco, se eu invisto na produção de tecido, isso eu tenho que maximizar os meus retornos. Até eu tive um professor que falou uma questão interessante uma vez, que ele falou assim, olha, a turma fica brigando com taxa de juros. Mas o banco tal me dá menor taxa de juros para obter recurso. O mais importante não é aonde você está obtendo o recurso, como a taxa mais baixa, é aonde você vai aplicar este recurso para obter retorno. Prestem muita atenção nisso. O mais importante de qualquer avaliação de investimento, a compra de ativo, o que venha a ser, não é buscar a menor taxa de juro para a aquisição daquele produto. É avaliar se aquele produto vai te dar o melhor retorno, se você não tem outras oportunidades. É isso que você tem que fazer. Continuando aqui, podemos ainda deduzir que o custo de oportunidade, atualizado na avaliação de investimento, é função do risco do projeto, depende exclusivamente do destino que será dado a este capital da empresa. Foi o que a gente acabou de mencionar agora. Entramos efetivamente na parte de orçamento, orçamento de capital, tudo bem? Que é a linha que a gente vai discutir hoje, que o orçamento de capital é o processo de tomada de decisão, de planejamento e análise dessas oportunidades de investimento de longo prazo em ativos. Então, eu vou investir um dinheiro em algum lugar e vou obter recursos futuros. De que forma? Através de fluxos de caixas líquidos. O orçamento de capital tem por função identificar os investimentos mais necessários e promissores, para a organização. Foi o que eu acabei de mencionar. Nós precisamos discutir sobre se aquele projeto ele é bom ou se temos outros projetos que tragam melhor retorno sobre ele. Nesta etapa, são analisadas opções de melhor atender às necessidades decorrentes de planejamento de médio e longo prazo da organização, numa lógica de custo e benefício sobre essa estratégia que a gente obteve. O objetivo central dessa tomada de decisão de investimento, de orçamento de capital, é a maximização do valor da empresa. Para isso, dentro dessa questão de orçamento de capital, nós temos o risco envolvido dentro de cada operação. O professor Marcelo dos Santos falou um pouquinho com vocês sobre risco, mas nós temos o quê? O risco inflacionário, que ele discorre sobre aquela questão de fortes influências de investimentos de defasagem de preço, de aumentar muito a inflação ou de cair muito a inflação e o produto ficar estocado, e aí eu tenho risco sobre isso, tudo bem? Além disso, os fluxos de caixa são afetados por essa questão da distribuição do longo prazo. Além disso, temos o risco conjuntural, que ele, quando a gente projeta esses fluxos de caixas futuros, partimos de uma premissa que o mercado irá absorver esse produto. Só que, se nós tivermos um problema dentro de uma conjuntura econômica ou de um país, nós teremos problemas para o mercado absorver estes produtos. E aí sim nós estamos um pouco mais enroscados sobre isso. Além disso, temos o próprio risco financeiro, que ele está dividido em 2 pontos,
que ele diz o quê? Se as receitas de vendas e compras de insumo a gente vai conseguir honrar com eles e também os empréstimos e financiamentos. Então, o risco financeiro, ele tem lá. Será que eu vou conseguir fazer essas receitas de vendas e compras desses insumos, além desses empréstimos e financiamentos? Para isso, a gente entra na linha de que eu fui brincando com vocês o tempo inteiro sobre o fluxo de caixa, tudo bem? No fluxo de caixa, eu tenho o quê? Dentro da orçamentação de capital, nós dependemos obrigatoriamente do fluxo de caixa. Então, ele está associado ao vai e vem desses recursos. Ou, como o Gitman fala, né, que o fluxo de caixa são como as veias, né? É o que leva o sangue para cima e para baixo dentro do nosso corpo. O fluxo de caixa é onde a gente apresenta tal condição. Esse fluxo de caixa não é somente o problema central da sobrevivência dessas empresas, mas ele é essencial para que os objetivos sejam alcançados. Então, eu sei aonde eu vou chegar através do meu fluxo de caixa. Eu só consigo determinar ele a partir do meu orçamento e do meu fluxo de caixa. O processo desse planejamento de fluxo de caixa que a empresa coloca, né, consiste em implantar uma estrutura de informação útil e prática, econômica. A proposta é dispor um mecanismo seguro para estimar os fluxos de caixas de ingressos dessa empresa. Além disso, eu tenho que ter essa condição muito clara. Todas as informações precisam estar na minha mão. As informações, elas remetem à decisão. Entendam, por favor, que a gente não consegue tomar decisão sem dados. Então, estimamos dentro do orçamento, fazemos toda a apuração de custos, resolvemos lá quanto que vai sobrar efetivamente de receita líquida para cada um daqueles produtos, estimamos a quantidade de vendas junto ao marketing e aí multiplicamos e verificamos o quanto que nós temos de receitas líquidas para este fluxo de caixa. Eu fiz para que vocês possam entender, né? As empresas, fiz um desenho de fluxo de caixa mais fácil aqui, para que vocês possam entender, no preto é um fluxo corrente da organização. Quando eu tenho um investimento novo, numa nova máquina, alguma coisa, eu tenho que trabalhar sobre o valor incremental dele. Eu não posso avaliar um projeto de investimento com o fluxo corrente mais o incremental. Negativo. Eu sempre tenho que avaliar um investimento somente com o fluxo de caixa incremental. Isso daí é condição obrigatória para vocês, alunos de pós-graduação. O investimento inicial é a saída incremental, né, inicial de caixa, que é o que eu tenho aqui. Isso é um investimento inicial. As entradas de caixa são as operacionais. Neste caso aqui, que eu coloco como incremental, né? E o valor residual que eu coloquei aqui. Em muitas circunstâncias, a empresa, depois que a gente realizou todo o processo, nós conseguimos vender a máquina. A hora que a gente consegue vender essa máquina, o que acontece? Eu entro um valor residual para ela. Até um exercício que a gente vai fazer aqui, eu tenho lá, eu investi 50 mil na máquina, eu usei ela durante 2 anos, 3 anos, no 4º ano eu consigo vender ela por 20 mil. Esse valor que entra para dentro da minha organização, a gente entende como sendo um valor residual. Perfeito? Continuando. Entramos nesse último ponto antes de terminar o primeiro vídeo. O custo médio ponderado de capital, ele está associado ao quê? A encontrar uma média do meu custo, uma média do custo do dinheiro. Todas as empresas apresentam um custo de capital. Por quê? Elas buscam recursos em diversas fontes. Então, o custo de capital de uma empresa reflete, em essência, a remuneração mínima exigida pelos proprietários de suas fontes de recursos, credores ou acionistas. Vai ficar mais fácil agora. O custo de capital de uma empresa está relacionado diretamente às fontes e aplicações desses recursos e os impactos macroeconômicos dentro dessa estrutura de capital. Um dos maiores erros corporativos para qualquer orçamento de capital é colocar o próprio capital sem que venha a ser remunerado. Então, o que acontece? Vamos imaginar que muitas empresas, elas colocam como custo de capital, eles pegam a média. O banco Y está me cobrando 3, o banco Z está me cobrando 4, o banco
sei lá, está me cobrando mais 4, eu somo tudo, divido por 3 e esse é o meu custo de capital. Não é assim que funciona. Porque você tem a fonte dele, que é o quanto que ele está te custando esse recurso, mas o mais importante que isso é saber o quanto que está alocado para cada um desses custos. Vamos imaginar que você pega mais um dinheiro, mais quantidade de recurso com uma factory, do que você pega menos dinheiro com um banco público ou privado, não sei, que te oferte uma taxa mais baixa. A factory, ele tem um peso maior sobre o seu custo de capital. E é isso que a gente vai entender aqui. Quando trabalhamos com orçamento de capital, não existe uma receita ou determinação para a quantidade de capital próprio e de terceiro. Isso daí é uma questão gerencial que a gente tem que colocar. A questão dessa quantidade de capital próprio ou de terceiro é uma necessidade e uma condição para a gente avaliar esse custo. Então, quando tratamos de diversas fontes de recursos, nós precisamos encontrar uma coisa chamada média ponderada entre ele. Em inglês a gente fala WACC, ou em português a gente fala CMPC, que é o custo médio ponderado de capital. Para vocês entenderem aqui, tudo isso daqui está do lado do nosso passivo, tudo bem? Opa, passivo. Então, são as obrigações provenientes a terceiros e o patrimônio líquido. Dentro do patrimônio líquido, vocês sabem que tem lá o nosso capital próprio, tá bom? Isso a gente entende como sendo uma estrutura de capital. As obrigações que nós temos, seja de terceiros ou de próprio, aqui a gente tem uma chamada algo como estrutura de capital. Para a gente calcular o nosso WACC, nós temos essa condição de fórmula, que olhando assim, a priori, dá um susto. Mas ele se torna muito simples quando eu começo a apresentar isso para vocês. Olhem só. Daqui tem um balanço patrimonial aleatório que eu criei. Eu tenho lá 200 mil de empréstimos, tudo bem? Desses empréstimos, eu tenho 3 bancos. E observem quantas empresas fazem esse tipo de análise que vocês estão aprendendo agora também. Eu tenho 3 tipos de análise, o banco A, banco B e banco C. Observem que no banco A eu tenho 50 mil, no banco B eu tenho 120 mil e no banco C eu tenho 30 mil. As taxas de juros praticadas pelos bancos, elas são diferentes. Então, eu não poderia somar isso daqui e dividir por 3, de forma alguma. O que eu tenho que fazer é descobrir a ponderação de cada um desse capital. Como que eu faço? Eu não tenho um total de 200 mil, que é o que está explicado até aqui para mim, tá vendo? Eu tenho 200 mil aqui, eu coloco mesmo o valor dos recursos, 200 mil, tá bom? Eu preciso descobrir a proporção de cada fonte, o quanto que o banco A representa para mim do total. Eu preciso descobrir isso. Então vamos lá. O que eu tenho que fazer? Eu pego os 50 mil, divido pelos 200 mil, eu encontro que eu tenho 25% do meu capital do banco A, ele representa para mim, tá bom? No meu banco B, ele representa quanto? 60%. Por quê? Eu divido 120 mil por 200. Isso é quanto que o banco B representa do total da minha dívida. O banco B representa do total da minha dívida 60%. O banco C, ele me representa 15%, porque eu divido 30 mil pelos 200 mil. Depois que eu encontrei essas fontes, a proporção de cada uma dessas fontes, eu tenho que fazer uma questão muito simples. Usar aquela fórmula, só que de uma forma mais simples. Eu não tenho aqui, a proporção disso daqui é 25%. Olha aqui, vem o 25%, vezes 0,034, que eu estou trabalhando aqui em decimal. Eu coloco um em porcentagem e outro em decimal, para quê? Para ficar mais fácil a operacionalização, para lá no final já me dar o resultado efetivo. Para a linha B, o segundo aqui eu utilizo da mesma forma, 60% vezes 0,028 e o terceiro, 15% vezes 0,042. Tudo bem? Chego lá na minha condição de WACC, fazendo o resultado para cada um deles, 0,85, 1,68 e 0,225. Encontro que o meu WACC é de 2,75%. Tudo bem?
O custo médio ponderado para essa soma chega-se a 2,75. Finalizamos esse nosso primeiro vídeo, que é um pouco mais longo, e os outros 2 vídeos a gente vai trabalhar a parte mais técnica, bem mais enxuto, mas é a realização dos exercícios. Nos vemos no próximo vídeo.